Quando a gente fala em dieta, a gente pensa em restrição de tanta coisa, né? Hoje, a doutora Marisa Diniz Graça, que é nutricionista, está com a gente. Seja muito bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Obrigada, tudo bem. Foi ótima a última participação que você teve aqui, justamente porque a gente comentava no intervalo o quanto que tem que falar de um jeito fácil para as pessoas assimilarem, né? O que é prática e o que também é só uma teoria que na prática não funciona, né? Com certeza, para isso que nós estamos aqui. Vamos começar com os nossos mitos e verdades, ó. Perder peso significa apenas perda de gordura. Mito, você não perde sua gordura, você perde massa muscular. E a massa muscular, Kátia, ela tem uma importância muito grande no nosso metabolismo. Então, assim, quando você tem uma perda de peso muito rápida, você perdeu massa muscular. E depois, para recuperar, é muito difícil. E perder massa muscular é um grande problema, né? Sim, porque, com certeza. Principalmente quem está já com mais idade, é o músculo que consegue proteger a pessoa e os ossos. Proteger, né? Kátia. E essa massa muscular no nosso organismo, ela tem uma função importante, porque o gasto metabólico da massa muscular é muito alto. Então, você tem que preservar a massa muscular e queimar a gordura, né? É isso que a gente vai tentar explicar hoje. E enquanto a gordura, principalmente abdominal, ela faz uma produção de hormônios que são prejudiciais à nossa saúde. A gordura visceral é a pior gordura, eu brinco. Ela fica conversando o tempo todo com o seu fígado e ela está em volta dos outros órgãos, do pâncreas. E isso é muito complicado. Então, essa gordura visceral, principalmente nos homens, é muito séria. Né? Vamos ver mais um mito ou verdade? A alimentação deficiente pode resultar em problemas físicos e mentais. Verdade, é verdade? Com certeza. A alimentação deficiente, porque assim, nós falamos, nós somos formados por trilhões de células, desses trilhões, 50 milhões são renovados diariamente. O que forma cada célula no nosso organismo são nutrientes. Então você precisa ter todos. Se você não tiver, vai faltar. Você não forma hormônio, você não forma neurotransmissor, você fica com dor de cabeça, você fica irritado, mal-humorado. Então eu brinco, ninguém tem culpa da sua dieta errada. Porque você acaba atrapalhando o seu ambiente de trabalho, relacionamento pessoal, familiar, porque acaba interferindo. Até a química cerebral é afetada, né? Com certeza, a formação de neurotransmissores, GABA, tudo interfere. Porque não chega nutrientes, são 44 nutrientes que nós precisamos diariamente, Kátia. Eu brinco, nem eu que sou nutricionista consigo os 44, mas o que eu não comi ontem, eu como hoje. O que eu não comi hoje, eu como amanhã. Tem que ter um tipo de um rodízio, né? Sim, de alimentos, gente, né? a pior coisa é uma dieta monótona. Eu falo, gente, que coisa triste. A dieta da salada com frango grelhado. Quem aguenta fazer isso? Ou se não, de segunda a domingo, aquele pão com aquele, né, com aquela margarina ou com aquele requeijão e aquela xícara de café. Os dias não são iguais, as ansiedades são diferentes, as preocupações. Então você tem que ter alimentos que consigam te suprir ao longo do dia aqueles problemas para você enfrentar a vida. Porque senão a gente não consegue nem ter um equilíbrio de saúde e nem emocional. Né, nem emocional. E o emagrecimento não vem. Pior, né? Pior, né? Porque a pessoa tem uma alimentação deficiente com uma dieta monótona e só a sopa, por exemplo. Tá, mas e os outros nutrientes? Como é que chegam? E a pessoa fica estressada, o estresse aumenta também a produção de alguns hormônios, que você acaba engordando e fica aquele ciclo vicioso, né? Ou senão ela não perde peso, ela fica irritada porque ela está passando fome, fazendo restrição de tudo aquilo que ela gosta e não tem resultado. É terrível, né? Terrível. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? O jejum emagrece. Mito. E dos grandes, né? Sim. Não emagrece, gente. O jejum não emagrece. Pelo contrário, você tem que ter uma alimentação constante de 3 em 3 horas. Minha prática clínica. Tem algumas condutas que são diferentes. Eu ainda sou da opinião de 3 em 3 horas, porque você mantém uma glicemia sempre constante. Não oscila, né? Não oscila ao longo do dia, porque o jejum você está se privando de vários alimentos. Às vezes você tem um estresse. Eu falo, gente, você tem que estar preparado. Você sai na rua hoje, você não sabe se você vai ser assaltado ou não. É um estresse constante. Então você tem que ter. Outro dia eu levei uma fechada de um carro no trânsito, eu falei assim, seu feio, depletou todo o meu complexo B, minhas vitaminas. Porque
E ao invés de Isso xingar, foi uma ofensa, né? Foi uma ofensa, porque depletou. O meu zinco foi todo embora agora nesse estresse, é verdade. Mas eu nunca imaginei xingar ninguém desse jeito. Eu xingo você. Feio, acabou com minhas vitaminas, com meu zinco. Meu zinco estava previsto até as 4 da tarde, agora eu não tenho mais. Mas é verdade, é isso que a pessoa tem que... Mas a gente não pensa assim. Não pensa. A gente não pensa que a gente tem uma influência no corpo todo de emoções, de problemas de saúde. Tudo. E um alimento fundamental, Kátia, falando de estresse, é o abacate. As pessoas têm medo de consumir abacate porque é calórico, né? Tá? Mas o que vai modular o cortisol, que é o hormônio do estresse, é o abacate. O problema não é comer o abacate, é o abacate com açúcar. Com açúcar, aí põe 2 colheres de sopa de bate açúcar. Com leite, aí você manda uma glicemia, né, lá pro céu, aí é complicado. Mas, gente, 2 colheres de sopa de abacate, porque são gorduras boas. Então, essa gordura precisa estar na nossa alimentação. Tá? Tem que aprender a equilibrar, a gente vai aprender isso aqui. Vamos ver uma pergunta que surgiu? Pois não. Quem é? Da Gabi Soares. A dieta que inclui a retirada total do açúcar é boa para a nossa saúde? Então, o açúcar refinado... Sim, você não precisa consumir o açúcar de mesa. Por exemplo, no café. Você quer sentir o gosto do café, o gosto do chá. Eu falo assim, vai diminuindo. O açúcar branco refinado não precisa estar na nossa dieta. Substituir o açúcar branco pela sucralose é uma boa ou não? Não. Também não? Não trabalho com adoçantes, nem com a sucralose, nem com o aspartame, a não ser que a pessoa seja diabética. Aí cada caso é um caso. Mas assim, não colocar o açúcar, adicionar, que nem a mãe coloca na mamadeira. A criança não sabe, gente. Ela não tem, não precisa desse açúcar. Você tem que sentir o sabor do alimento. E são 21 dias para as nossas papilas gustativas se acostumar com o sabor sem açúcar. 21 dias? 21 dias para ter renovação. Porque quando você tem uma dieta com muito açúcar, você atrapalha as papilas gustativas. É mais ou menos como o que acontece com quem fuma, né? Isso. E aí a concorrência fica desleal. O sabor de uma maçã não terá o sabor de uma maçã, porque ele está acostumado com o suco industrializado, com muito açúcar. Então eu falo... É melhor ir pelo bem do que pelo mal. Porque a hora que você descompensar uma diabetes, porque minha prática clínica é essa, a pessoa está trabalhando, de repente ela cai às 3 horas da tarde no escritório, isso é comum. E ela entra em estado de coma, né? Ela acaba tendo um problema de diabetes sem saber que tem diabetes. Ela acorda numa UTI, não sabe o que está acontecendo, com uma glicemia de 400, de 600. O mesmo acontece com pessoas que não sabem que são hipertensas, Sim, né? Com certeza. Então eu falo, é melhor ir pelo bem do que ir pelo mal. Vamos diminuindo, você não tira o açúcar de repente. Você coloca 2 colherzinhas, coloca uma... metade, 1/4, eu falo, quando você voltar no próximo retorno, nós vamos conversar. Ela volta, doutora, eu não acredito, estou tomando café sem açúcar. Tá vendo? Conseguiu. Então, tem que tentar, né, gente? Tem que tentar. Mas tem que tentar várias vezes, não é tentar 2 vezes e desistir, E desistir, com certeza, tem que ir aos poucos. Vamos ver mais uma? Pois surgiu da Karen? Fiz dieta da proteína e emagreci, só que fiquei com exames baixos e só com redução alimentar não consigo emagrecer. O que eu posso fazer? Fiz dieta da proteína e emagreci, tá. Então, mas o que aconteceu? Os exames dela ficaram alterados, Sim, né? altera, Karen. Karen, é verdade. O que aconteceu? Gente, vamos conversar sério. Essa dieta da proteína, quando você procura uma nutricionista, tem um cálculo para ser feito. Não é para a vida toda, né? Não é. E assim, é 0,8 gramas de proteína por quilo de peso que a gente usa para uma pessoa mais ou menos sedentária. Quando você faz uma dieta dessa da proteína, você joga 4 a 5 gramas. Eu brinco, se os nossos rins soubessem falar, eles diriam assim, por que você está fazendo isso comigo? Da onde está vindo tanta proteína? Por quê? Entendeu? Então, o que ela aconteceu? Ela descompensou. Ela descompensou a hipófise, o hipotálamo, a tireoide e a suprarrenal. E agora ela não consegue emagrecer. Por que aconteceu isso? Esse período que ela ficou com a dieta da proteína, faltaram aqueles 44 nutrientes. Não existe milagre, gente. E outra coisa, né? Se a pessoa tem um colesterol ruim elevado... Nossa, é um crime. O LDL, gente. Aí fala assim, vou comer proteína, assim, top de proteína, pronto. E fígado também, né? Fígado, lógico, gente, porque assim, quando você emagrece, você tem toda aquela gordura visceral. Gente, não é igual o seriado da década de 70 lá, que mexia o narizinho. A feiticeira, pronto, essa gordura, puf, vai embora? Não dá, né? Essa gordura, ela vai pro seu fígado. E o seu fígado, ele vai exigir o complexo B, o zinco, o magnésio, fase 1, fase 2, o tal da detoxificação.
né, que foi muito, né, agora as pessoas pensam que um suco detox, um suco de couve resolve o problema. Não, eu preciso disso para o meu fígado dar conta. Tudo que entra, sai. Ele sai pelo suor, pela urina ou pelas fezes. E ele vai demandar muitos nutrientes. Então tem que ter, né? Um equilíbrio, né? Foi o que aconteceu com a Karen, agora ela não consegue. Então o que você pode fazer, Karen? Bom, procurar uma nutricionista para ajustar a sua dieta. E essa reposição vem aos poucos, porque não é irreversível. Ela vai demorar para ajustar o metabolismo dela, mas vai ajustar. Tá? Mas só com um médico, viu, Karen? Sozinha é melhor você não arriscar de novo. Sim, com certeza. Vamos ver mais uma? Vamos, por favor. Vamos ver a próxima? Qual é, Valquíria? O que comer à noite no jantar para quem quer emagrecer? Então, na realidade, o emagrecimento começa às 6 da manhã, né? Tem gente que come tudo que quer durante o dia e à noite eu vou comer pouco. Então, na realidade, a pessoa fala assim, tem essa carbofobia que eu falo, aquele desespero de medo do carboidrato. Um pouco de carboidrato à noite tem que entrar. Só que para você emagrecer, começou com o teu café da manhã. Se você está descompensado à noite, você quer comer tudo que vê pela frente, aquela compulsão por doce, por chocolate, é porque faltou no início da manhã. Uma porção de carboidrato pequeno, o abacate, 2 colherzinhas de sopa, porque você vai dormir, é uma gordura boa. Aí cada caso é um caso. Para emagrecer é o dia todo, gente. Então, agora tem aquela leva de pessoas que dizem que o melhor é a gente não jantar. O melhor é a gente fazer as refeições da forma correta. Sim. E a atividade física. Quer dizer, eu hoje extrapolei. Então eu sei que eu vou ter que correr mais na esteira, que eu vou ter que aumentar meu gasto calórico. Sim. A conta não tem que fechar sempre assim? Tem que fechar. Gente, tem que voltar no tempo da vovó. Tem que ter comida, porque você não pode substituir o jantar por outro café da manhã. Aquele pãozinho com aquela xícara de café com leite não vai conseguir suprir os nutrientes que você precisa. O zinco, o complexo B, entendeu? Você não vai comer uma travessa de macarrão e vai dormir meia hora depois. Mas tem que ter. Por que você tem compulsão à noite? O organismo é sábio. Está escurecendo, você começa a produzir um hormônio que você tem que dormir. Ou me dá nutriente, você tem que dormir. Então o organismo... Me dá alimento para você relaxar. Depois a pessoa não dorme, ela fica com aqueles espasmos, acorda cansado. Ai, não vou comer, eu não quero engordar. E aí vai dormir com fome. O organismo pede, gente, aquilo que faltou ao longo do dia. E aí nós temos um hormônio chamado serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que ele cai geralmente no final da tarde. Mas com uma banana, com aveia e canela às 10 da manhã, já supre. Você já consegue, ou às 15 horas, que é o horário... Olha, eu vou chegar em casa às 6 horas. Doutora, eu chego com muita fome. Então você ajusta esses lanches intermediários, com gordura boa e com proteína. Não é o biscoitinho no meio da tarde. Mas quando a gente chega na refeição com muita fome, a gente tende a comer por gula. Não é nem um pouco seletivo. Fome, né? Não, com certeza. Por quê? Porque você pulou aqueles lanches intermediários. Por isso que eu falo de se alimentar de 3 em 3 horas. Então, Valquíria, faz o equilíbrio. Faz o equilíbrio, é a melhor coisa, com certeza. Um pouquinho, também, gente, de arroz. Às vezes o feijão à noite, às vezes dependendo do paciente, às vezes eu tiro. Mas uma porção de arroz com legumes, um arroz integral, porque na hora que você for se servir de arroz, vem menos arroz, já vem os legumes juntos, uma porçãozinha de proteína, legumes. Tá? É bom, bem-vinda. Tá. Vamos ver mais uma? Mais uma? Vanessa, estou tomando limão para emagrecer. Esse método funciona. É na dor de sono que não consegue comer tem aquelas, né? Tem aí o pessoal fala de jejum, 10 limões, 9, 8, 7, 6. A dieta do limão. Não, tem fundamento. Tem sim, não é tomar o limão. Para alguns pacientes eu coloco 15 minutos antes do almoço ou antes do jantar, meio copinho de limão com um pouquinho de água. E isso é ácido e alcalino, para você alterar o pH sanguíneo, porque a nossa dieta hoje ocidental ela é muito ácida. Então, às vezes eu coloco ou até um pouquinho de vinagre de maçã. Mas o limão... Mas sozinho ele não faz milagre, né? Não adianta você comer um monte, né, gente? Mas o limão tem gente que fala assim, mas ele é ácido? Não, quando ele chega no corpo da gente... ele fica alcalino. Ele não é. Né? Ele não é. Ele é ácido quando você prova. Mas o nosso estômago não. Quando ele está no pH do estômago, não. Então, isso é bom. Mas assim, sozinho, coitadinho, ele não vai fazer milagre, não, tá? E às vezes a gente coloca 15 minutinhos antes, ajuda um pouquinho. Tudo ajuda. Tudo ajuda desde que a gente faça a outra parte. Faça a outra parte. Vamos para mais uma pergunta. Acho que a maior parte das pessoas tem dúvidas do momento de emagrecer. Olha lá,
A rápida perda de peso pode ter consequências como alteração na libido? Verdade. Verdade, né? Sim, porque toda a parte hormonal, nós precisamos de nutrientes para que formem hormônios, o estrogênio, a progesterona, a testosterona. Então, isso depende do quê? De matéria-prima. Então, se as pessoas falam assim, ai, doutor, eu tenho meu metabolismo baixo. Nossa, meu metabolismo é muito lento, eu não consigo emagrecer. Mas espera lá, qual matéria-prima que você está dando para o seu organismo de qualidade? Né, que a gente falou da hipófise, da tireoide, da suprarrenal. E elas conversam entre elas, eu brinco. Se for uma caloria vazia, não leva nutriente nenhum. Não adianta, e aí você tem alteração em tudo. Eu brinco, a hipófise fala para a tireoide, você viu que ela não come nada com zinco? Pois é, nem com selênio. Como é que eu transformo T4 em T3? E aí a pessoa culpa o coitado do metabolismo. Então tem que ter, né? Então esse negócio assim de ganho de peso, Kátia, é muito complicado, porque a pessoa que está nos assistindo, a obesidade ela é multifatorial, tem fases da vida, tem o estresse. Eu falo que a obesidade, Kátia, ela começa lá quando a gente está na barriga da nossa mãe, entendeu? A dieta da mãe, nós tivemos a jornada de pediatria agora, então assim, a dieta da mãe é muito importante. Influencia na vida do filho. Sim, a amamentação, gente. Depois tiver um espaço para falar sobre a amamentação, a importância dessa criança ser amamentada e o estresse. Por que a pessoa engorda? Né? Não sei se você sabe, né, na minha história, que eu fui obesa. Você estava me falando, você foi bem gordinha, né? Então, assim, não, eu era magrinha quando eu era criança e assim, o que desencadeia a obesidade? Por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo. Por que a pessoa ela é magra, de repente ela começa a engordar? Por algum estresse, né? O meu caso foi porque eu me casei, eu fui morar num outro país, e assim, a atividade longe da família. E aí você acaba, ganhei muito peso. Você engordou quantos quilos? Chegou a quantos? Eu cheguei a 102. 102? 102. É bastante, hein? Bastante. E sabe o que foi interessante, Kátia? Uma bronca de um médico. Uma bronca, eu estava com 31 anos, 32, 3 bebês praticamente. E aí ele estava me prescrevendo remédio para pressão. Então, que ele falou? Jovem desse jeito, hipertensa. Então, para essa senhora, né, para essa mãe que está nos assistindo, aconteceu comigo. Eu tive meus 3 filhos, eu engordei muito na gestação. E ele falou, o que você quer para a sua vida? Né? Como quem você vai quer ter estar dó daqui de uns você? anos, né? Ele falou, você vai piscar o olho e seus filhos vão crescer. Aí eu falei, é verdade. A gente tem umas fotos suas, pode mostrar? Claro, pode? por favor, tem. Deixa eu mostrar aqui, ó, pedir para as meninas. Aí, ó, quem que é essa? 31 anos você tinha? 30. 31, 32, olha. 102 quilos. 102. Então, gente, isso prova que nunca é tarde. Nunca. E aí eu fui para nutrição, eu fui estudar. Ah, você estudou depois disso? Já tinha os 3, eu tem mais fotos. Já tinha meus 3 filhos, já. E aí eu fui estudar nutrição. E aí o emagrecimento veio, aqui, ó. Olha. Até a postura, né? E muda totalmente. Muda o rosto. A gordura abdominal. A gordura abdominal, entendeu? Aí foi quando eu comecei nutrição, né? A minha menina estava fazendo 3 aninhos, a mais velha. Foi quando eu comecei a fazer nutrição. Falei, bom, eu vou estudar para eu aprender. E aí foi após, e agora o mestrado, aí ó. Então você soube na prática o que funciona e o que não funciona. E funciona, também, gente. Né? E funciona comida, não é o produto alimentício, é assim, o alimento mesmo, e na nutrição a gente aprende isso daí, aí hoje eu estou aqui, né? Agora, olha, isso vale para tantas mulheres que assistem a gente, às vezes falam assim, é fácil falar de emagrecer, mas a minha vida é estressante. Todo mundo vive uma vida estressante, todo mundo tem problemas. Se tem problema, eu tenho problema, você que está assistindo a gente também tem. Mas a gente tem que enxergar esse problema do tamanho com a dimensão que ele tem, não superdimensionar esse problema, porque isso também gera mais estresse pra gente. Com certeza. Então, assim, com alimento, aí eu fui para a faculdade de nutrição e alimento, gente, é comida e trabalhar, porque problemas, foi o que você falou, todos nós temos, mas ele é melhor com uma fruta, você enfrenta melhor as diversidades da vida, com o corpo bem nutrido, né? Com certeza. Temos mais algumas perguntas, vamos ver a próxima, olha, da Jéssica. Esses sucos detox ajudam mesmo a emagrecer ou não? Jéssica, ajudam, mas sozinho também não faz milagre. Então, quer dizer, não adianta você querer tomar um suco de couve em jejum todos os dias e continuar com o alimento industrializado, com o biscoitinho, com um jejum prolongado. Ajuda, mas assim, tem que ter a alimentação ao longo do dia. Frutas, as verduras. Mas é o que eu falo, né, Kátia? Se não é para tomar o suco como se fosse assim, muito, muito líquido.
porque aí você também deixa todas as fibras lá no liquidificador. E vai rodiziando as frutas, não tem que ser todos os dias, porque se você põe muitas fibras no seu intestino com pouca água, eu falo, é briga de cachorro grande no seu intestino. Dando uma prisão de ventre terrível. Então, assim, procura uma orientação, gente. Vai procurar uma ajuda, não faça as coisas assim por impulso, porque as pessoas acabam se frustrando, né? Acaba se frustrando, porque ela pensa que está fazendo certo e não está. E senão ela tem aquele emagrecimento rápido, fica super feliz, aí depois vem o efeito sanfona, que para o organismo é pior. Eu acho que quando a gente fala em dieta, acho que o conceito da palavra dieta é errado, é encarado de uma forma errada pra gente. É o que a gente tem que fazer pra vida toda. É pra vida toda. É a reeducação alimentar, gente. Não existe dieta. Você tem vida social, você tem festa, você tem que saber conviver e administrar. Eu falo, a partir do momento que você vê o alimento como inimigo, nasça de novo. Gente, o alimento é nosso amigo, é o que nos mantém vivos. É o beta-caroteno que está chegando e essa é a nossa função no consultório. Eu ajustar o seu paladar com os nutrientes que você precisa. Marisa, eu não gosto de mamão. Tá bom, então a gente pega outra fonte de beta-caroteno. Ah, tá bom, isso aqui dá para eu comer. Agora, a gente vê que muitas pessoas também nessas dietas doidas que elas próprias criam, quando saem lendo que óleo faz mal, que gordura faz mal, tiram as boas gorduras que são essenciais também para a saúde, tem uma importância gigante, né? Nesse equilíbrio do corpo, né? Sim, Marisa? Kátia, porque se nós pensarmos que nós temos 4 vitaminas, A, D e K, a DECA que a gente chama, são lipossolúveis, lipogordura. Quando você come alguma coisa, o organismo ele não sabe, isso aqui é banana, isso daqui é cenoura, ele sabe o que é o beta-caroteno, o que é o complexo B, o que é o zinco, o que é o magnésio. E essas vitaminas, elas terão que ser absorvidas. Então, a fluidez na membrana celular, o que dá são as gorduras boas. A gordura do azeite de oliva, do abacate, das castanhas. Então, eu tenho que ter essa gordura para que eu possa absorver essas 4 fundamentais, a DECA. E hoje, o que você tem? Muita gente com falta de vitamina D. Né? As pessoas não tomam sol. É verdade. Né? Tem medo. Porque faz mal para a pele. Porque faz mal para a pele. E também essa vida, né, correria nossa, muitas vezes não toma. Então você fica, né, prejudicado em função disso. E a falta de vitamina D pode trazer consequências sérias. Principalmente na obesidade. A vitamina D, e aí onde que está a vitamina D? Está na gema do ovo. Então. Gema do ovo, tá? Quando você toma sol. Então, assim, vamos sintetizar a vitamina D, proteger o rosto, lógico, né? E tentar tomar um pouquinho de sol. Para as crianças têm que brincar, né, para evitar uma obesidade lá na frente. Tá? São mudanças de hábitos, gente, não tem jeito, né? E não é aí, modismo, não. Não é modismo. Vamos para mais uma pergunta da Girlene? Retirei meus ovários e desde então não consigo emagrecer. Isso faz sentido? Ai, Girlene, é difícil. Disfunção hormonal, aí você tem que conversar com o teu ginecologista para ver se está fazendo reposição, alguma coisa. Aí já é a área mais do ginecologista. Geralmente a mulher na fase da menopausa, a mulher que faz a esterectomia, que a gente chama que é a retirada do útero, às vezes, mas isso porque coincide com a idade, com a falta de atividade física, e ela pensa que foi por causa da cirurgia dos ovários. Né? Quer dizer, tudo acabou conspirando para que ela pensasse desse então, mas jeito. assim, uma mulher ativa que faz atividade física, mesmo que ela tenha que fazer uma cirurgia dessa, e se ela tiver uma alimentação regradinha, ela tem menos chance de engordar. Quer um exemplo, gente? A Jane Fonda. A Jane Fonda tem quantos anos? 70, 80 quase, né? Quase 80. Tem quase 80 anos. Eu assisti uma série da Jane Fonda que você fala, gente, quando eu tiver 60 eu quero estar como ela, nem 80. Sim. Por quê? Tá ativa, se alimenta direito, faz atividade física, tem que trabalhar. Quantos anos ela tem, Renata? 77 anos, olha isso. Tem que trabalhar a musculatura. Sim, gente, mas é o que eu falo, gente, a vida vai nos cobrar lá na frente. Mas sabe, Kátia, qual a minha maior preocupação? Nós, né, eu tô com quase 50 anos. Eu tenho 46. Né? Eu tenho 48. Kátia, se a gente for parar para pensar, a nossa infância como foi... A nossa infância, que nós brincávamos na rua, tomávamos sol, a nossa alimentação. E você pega hoje uma criança, pensa quando você tinha 10 anos e olha para o seu filho hoje com 10, 12 anos. Então eu fico pensando, essa criança lá na frente, quando ela tiver 48, 50 anos, será que ela vai estar como que ela vai ser? Então esse que é o problema. E outra coisa, como a gente se acostumou a desde criança se movimentar, você consegue ficar parada? De jeito nenhum. Eu não fico parada mais que meia hora. Não consigo. Você inventa um negócio, um vaso para você fazer, você está sempre em movimento. E atividade física, eu falo, gente, não precisa pagar
da academia. Uma caminhada, é o que eu falo. Você sabe, eu atendo muita gente, Kátia, nos hospitais. E assim, gente, pessoa assim, doutora, só de andar Paulista, ao invés de eu pegar o metrô aqui, eu pego ali, olha, 40 minutos de caminhada, eu emagreci tanto. Então, quer dizer, você não precisa ter gasto com academia, comprar tênis caro. Gente, dá para fazer. Ai, mas eu tenho uma hérnia, tá bom, então vai no ortopedista. Mas será que se você começar devagar, você não vai correr uma maratona? A musculatura das costas, né? Tenta, entendeu? Vai com alimentação, com uma atividade física, aí você consegue. E você disse bem, quer dizer, a gente tem que se cuidar, mas a gente tem que estimular os pequenininhos a se movimentarem, porque esses estão cada dia mais difíceis de se mexerem, né? Não, tá muito. É o tempo inteiro no tablet, na televisão, no videogame, só mexe os dedinhos. E aí eu fico pensando, lá na frente, essa geração de crianças... Na nossa idade. Na nossa idade, com uma alimentação que nós falamos aqui da outra vez, com muitos alimentos industrializados, com esse sedentarismo, gente, toda essa força cardíaca, muscular dessas crianças, Kátia, que é o que eu pego na pediatria. A criança, ela não tem a musculatura, ela não sabe se expressar, porque a mãe dá tudo muito molinho. Gente, tem que dar pão. Não mastiga, né? Não mastiga, Carne, né? É o pãozinho, o molinho. Então, quer dizer, aí vem a obesidade, é multifatorial. Fala, a obesidade começou na barriga da sua mãe. E a dieta, tem 5 minutinhos para eu falar? Claro. A mulher, quando ela é engravida, gente, se ela tem um aborto, ai, coitada, perdeu, eu sou muito brava. A dieta do pai, Kátia, nós temos uma jornada de nutrição, é essencial no desenvolvimento dessa criança. É o espermatozoide do pai. Que tem que estar saudável. Que tem que estar saudável, é isso que eu falo. Eu falo para as menininhas, começarem a namorar, faz uma avaliação nutricional do candidato. Sim, Porque assim, não tem jeito, você não desenvolve uma gestação. E aí, às vezes, a mulher tem um aborto, para a mulher é muito traumático, mas e a dieta do bonitinho? É macarrão instantâneo, é refrigerante, é empanado? Então, a mulher que é culpada? Não. Então, tem todo um processo. Você trabalha com o casal. E depois a amamentação, né? Eu a amamentação é essencial, eu acho que é um dos momentos mais mágicos da vida de uma mulher também, defino, né? Se deixar, nós vamos até o final do programa, gente. É essencial uma criança. A obesidade está muito relacionada se essa criança foi amamentada ou não. A mãe, hoje em dia, é muito difícil. Para ela conseguir amamentar, ela precisa de carinho, ela está com os hormônios como se fosse uma montanha russa. Ela precisa de muita hidratação, alimentação balanceada e sem palpites. Sem palpite de sogra, de tia, de avó, e a mãe com o bebê. E aí eu falo, devia ter uma lei federal. Não se visita a mãezinha com bebê com menos de 1 mês de vida. Espera a mãe passar por aquele período para ela tentar amamentar. E depois você vai visitar, porque depois não volta, Kátia. Não volta. Mas sabe o que eu percebo também? Aquela história que a internet ajuda por muitos lados e complica em outros, né? Tem muita mulher hoje em dia, muita mãe, que abre esse direito que ela tem de poder ter esse contato com o filho, porque lê que o peito vai cair. Imagina, gente, você se importa quando você está com aquele bebezinho, sabendo que você está... Isso é um ato de amor, que você está amamentando. E é o que a gente chama, Kátia, de programa 1000 dias, que agora está todo mundo, né, a Pastoral da Criança divulgando. O que é este programa, gente? É assim, não volta no tempo. É isso que as pessoas têm que entender. Isso muda a vida do seu filho para sempre. Muda. Então, essa obesidade que você tem hoje, tudo bem que você não vai culpar sua mãe, falar, minha mãe que é culpada. São 270 dias da gestação, 365 dias do primeiro ano de vida do bebê e 365 do segundo. Você faz uma programação metabólica para 30 anos. Por 1000 dias. Por 1000 dias. Todos os nutrientes que ele tem que receber é fase única. E não adianta depois, a mamãe errou, volta. Não volta. É aquele momento, tá? É muito difícil. E eu acho que hoje tem-se algumas facilidades que no passado não se tinha. Por exemplo, hoje a mulher pode ficar mais tempo, é um direito. Claro. Ficar mais tempo com o seu filho. Na época que eu tive o Tiago, com 45 dias a gente voltava a trabalhar. 45. E eu ia com isoporzinho pro trabalho, parecia uma vaquinha leiteira, arrancava o leite, colocava na geladeira onde eu trabalhava, colocava no isopor e ia para casa. Acordava de madrugada, ordenhava. E, gente, eu acho que isso não, fala assim, é um sacrifício. Não é sacrifício. Não é, você sabe o quanto que isso é importante. Isso é muito importante. Filho, uma diabetes lá na frente, gente, que a pessoa, aquela obesidade, foram as células adiposas que foram formadas naquela época. Então, aproveite essa fase, né? As mãezinhas que estão nos assistindo, as gestantes que estão nos assistindo, curta. Se está com problema de amamentação, volta para o hospital. Fala, preciso de ajuda. Sim, busca um médico. Busca um médico, uma nutricionista, uma enfermeira. Que o leite não está descendo.
Parar, gente, tem que ter calma, tranquilidade, porque isso vai fazer toda a diferença depois na obesidade. Depois não adianta dieta, faltou lá atrás. É verdade, então já parte hormonal. Né? Sim. Vamos para mais uma pergunta? Pois não. Vamos ver a próxima qual é, da Vânia. É verdade que linhaça ajuda a diminuir a barriga? Vânia, ajuda, eu coloco no meu plano, não a linhaça sozinha. E também você não vai comer a linhaça de segunda a domingo. E assim, ela entra, não sozinha, o que a gente falou, né? Nenhum alimento é milagroso, mas eu coloco sim no plano. Para algumas pessoas assim eu coloco a farinha de linhaça e aí você vai alternando farinha de banana verde. Cada dia, nunca mistura todas, hein? Senão você não sabe o que é. Se você tem alergia a alguma coisa, aí você não sabe qual farinha que está causando aquela distensão abdominal. E a hidratação que é importante. E a hidratação, porque muita fibra, você chega no intestino, aquilo trava tudo. Trava tudo, né? Com certeza. E aí você não consegue absorver. Isso que as pessoas têm que entender. E bom que você falou, Kátia, sobre o intestino. Todas as pessoas relacionam o intestino com fibras. E aí a aveia, a linhaça, a quinoa, o amaranto. É o magnésio. O magnésio está, gente, nos folhosos verdes escuros, na couve, na rúcula, entendeu? Então a pessoa às vezes não come muitos folhosos verdes escuros e o magnésio participa de mais de 300 funções do organismo. Então ele é desviado para outra rota, aí falta no intestino. E o intestino é considerado o segundo cérebro, não é à toa, né? Sim. É nele que a gente tem a absorção de todos os nutrientes. Né? Gente, 7 metros de intestino, que vai todo do duodeno, o jejúnio, o ilho, e vai sendo absorvido. Aqui o enxofre, o zinco, o magnésio, a deca, mais lá para o final. E é isso que eu falei, ele não sabe o que é uma banana, não. Ele vai quebrar e vai absorver. Cada um vai puxando a sua parte, Com certeza. E assim vem, gente. O emagrecimento vem, saúde vem. Agora, você imagina uma pessoa que sofre com prisão de ventre, principalmente as mulheres, fala assim, mulher é normal ter prisão de ventre. Não é normal. Não. E a falta de nutrientes, aí sim a gente vê com uma prática muito grande, né? Sim, porque às vezes é o magnésio. Vamos melhorar o magnésio? Aí você melhora os outros nutrientes que estavam faltando. Hidrata bastante, aí ela consegue. Problema de constipação. Então, Vânia, funciona a linhaça, mas não só a linhaça. Só a linhaça. Com nutricionista. Isso. Vamos ver mais uma? A Miriam, a dieta deve ser regular? Dieta deve ser regular? Sim, não é dieta, porque a gente está falando, na realidade é uma reeducação alimentar, Miriam. Sim, todos os dias. Que algumas pessoas trabalham, é dia do lixo. Você não acorda, oi lindinho, bom dia, hoje é domingo. Dia do lixo! E você sabe... Ele não sabe que hoje é quarta-feira, ele não sabe que é domingo. Não. Mas assim, gente, a vida é feita de prazeres. Você tem festa? Vá. Saiba o que você pode comer. Entendeu? O alimento agrega as pessoas. É isso que as pessoas... Você vai ser convidado para ir na casa de alguém, a pessoa vai te receber com alimento. Tá bom, você vai comer e você sabe o quanto que tem que comer. Aí no dia seguinte, você começa a equilibrar de novo. Por isso que a gente fala que dieta não existe. Não vou mais seguir. Domingo teve festa, teve batizado. Agora que já perdi tudo Já perdi tudo. Sexta eu comi pizza, sábado. Não, porque isso é pra vida. E é gostoso, Kátia. Depois que chegam os nutrientes, que você monta o plano alimentar, é muito bacana. A pessoa se sente muito bem. E compensa nos outros dias. Compensa, sim. Tem gente que vê as fotos que eu posto assim, duvido que você come tudo isso. Eu como. Mas se você me acompanhar o dia inteiro, você vê assim, no almoço hoje eu comi arroz, feijão, escatalônia, pronto. E aí, outra refeição, você dá uma abusadinha, compensou no café da manhã, comer meio pãozinho, ao invés de pão inteiro. Perfeito. Então, fica tão prático que você mentalmente já fala, bom, já que à noite eu vou comer tal coisa, no almoço eu vou pegar leve. Sim. E você vai se readequando, né? Se readequando. E você sabe, quando você tem aquele compromisso, você se preparou, você sabe. E é um prazer, gente. O alimento é nosso não amigo. Pode ser uma tortura, né? Não pode, aí não dá certo. O alimento é o nosso parceiro, é o que nos mantém vivos. Agora, muita gente não fala, se preocupa bastante com o alimento e esquece que muitas vezes faz até a dieta certinha, mas se entope de bebida alcoólica. Sim. Aí é então vai ser, mas eu não sei porque eu não emagreço, minha dieta é toda certinha, mas eu tomo muita... Você toma muita bebida, só um vinhozinho, uma garrafa por vez. Uma garrafa, Aí pro fígado, Kátia, como você tem, eu falei, tem a fase, né, de fase 1, fase 2. Quando você entra com a bebida alcoólica, pronto, você faz assim, você regride 5 passos na casinha. Imagina um jogo de tabuleiro. Porque para este fígado detoxificar toda essa bebida alcoólica, ele tem que usar todo o complexo B do seu organismo, muitas vitaminas, muitos minerais, e que às vezes a pessoa nem tem na dieta. E aí, por causa da bebida alcoólica, aí descompensa tudo. E aí, com certeza, faz atividade física, cuida da dieta e ainda bebe muito no final de semana, aí você não tem resultado mesmo. Aí não tem como. Vamos para mais uma pergunta? Vamos ver a próxima?
Água ajuda a emagrecer? Sim, tem que se hidratar muito. Sim, tem que tomar a cada hora um copo de água. Não adianta tomar 800 ml e ficar o dia inteiro sem tomar. Eu falo para meus pacientes, viu um filtro, para e toma, mas eu não estou com sede. Hidrata. Mas quando a gente sente sede, já está desidratado, né? Já está desidratado. Mas agora, né, Kátia, que esse clima seco. Gente, uma secura nesse demais, todo mundo, os olhos, narinas, as crianças. Então precisa, não é que ela ajuda a emagrecer, ela é essencial no nosso metabolismo. Como um todo, né? Como um todo, gente. A água, né? Não é? Tem que tomar água mesmo. Agora, líquido durante a refeição, isso não é indicado, Não, né? Não é indicado. Não é, porque assim, quando você começa, por exemplo, você tomou o café da manhã, você fez um lanche, você vai se sentar para o almoço, você tem mais ou menos uma quantidade de ácido clorídrico para essa digestão. Se você joga 200 ml de suco, você dilui, você vai ficar com esse ácido clorídrico diluído. E o Papaizinho do Céu não quer isso, ele não está lá por capricho da natureza, ele tem uma função, né, para ajudar na digestão, na quebra da proteína, até o aminoácido. Então, não tem que tomar, tem saliva para engolir comida. Isso que é, Kátia? Às vezes a pessoa fala assim, tem tanta dificuldade de perder peso, o que está acontecendo? Então não adianta também ir na nutricionista, ir numa colega uma vez e não teve resultado e nunca mais voltar. Porque assim, voltou, por que aconteceu? Está seguindo? A gente sabe, né, profissional, quem está seguindo. Você está mastigando direitinho? Não, doutor, eu como em 4 minutos. Então. 4? Melhorar essa técnica de mastigação, pronto, a pessoa emagrece. Porque entrega o alimento muito grande para o estômago, a digestão é mais difícil, então, né? Às vezes você fala assim, eu fui na nutricionista, nossa, não gostei, não emagreci nada com ela. Então, numa consulta, você não consegue tudo. Então, assim, você vai conversando na próxima, mas o que está acontecendo? Não, 4 minutos você almoça? Sim. Termina o primeiro que todo mundo, fica esperando os outros terminarem. Então, aí, sem falar que a gente come muito mais do que o corpo necessita, porque precisa de 20 minutos, né? Sim, aí é isso eu falo. Então, você liga o seu celular e aí você vai colocando, né, o celular lá, o cronômetro, para você tentar se educar. Isso é educação. Porque a criança, Kátia, ela come devagar. E nós falamos, é rápido, menino, vai atrasar. Já está uma hora aí comendo. Já está tarde. E aí, depois ele começa, você vê tudo errado. Aí ele começa a comer rápido, a gente pede para voltar. Vamos ver mais um beijo para você, viu, Vânia? Mônica Isidoro, é verdade que conseguimos emagrecer comendo de 3 em 3 horas? Sim, Mônica, não é beliscar. É comer, tem uma diferença entre beliscar, pegar um biscoitinho, pegar uma bolachinha, não, é comida. Se o paciente é muito obeso, Kátia, às vezes eu fraciono. Então, ao invés de eu colocar 2 fatias de pão de manhã, eu coloco uma às 7, o valor é o mesmo, eu coloco a outra às 9, 9h30, entendeu? Então eu fraciono até umas 10 horas. Ao invés de ele comer logo às 2 e ter um volume muito grande, eu fraciono. A mesma coisa, às vezes, com o almoço. Hoje em dia, gente, olha, é moda sair com marmita, hein? Não se sintam com vergonha. Eu falo, onde você almoça? É horrível a comida. Leva a comida de casa. Leva a marmita, gente. Eu falo, gente, na nossa cozinha, você cria a saúde ou a doença. É da sua cozinha, né, que sai. Então, começa a preparar seus alimentos e levar. Olha, é claro que a gente tem muito a aprender quando o assunto é saúde, mas a doutora Marisa vai estar voltando mais vezes. E a gente vai não só ouvindo, mas colocando em prática, porque isso só depende da gente. E como a doutora Marisa falou muito bem, da cozinha da gente sai a nossa saúde ou a nossa doença. É a gente escolher o que a gente quer pra gente. Com certeza. O presente pro futuro, né? Sim, envelhecer com saúde, né, Kátia? Eu falo, eu quero chegar até os 90 anos. Eu quero 120. Ô, delícia. Mas sem dar trabalho, né, Kátia? É o que eu falo, sem dar trabalho para filho, para genro, para nora, eles vão ter a vida deles. Né? Não é justo, vamos conversar direito? Não é mesmo. A pessoa não se cuida a vida inteira, né? Tudo bem, lógico, algumas doenças acontecem, mas poxa, eu quero que meus filhos me chamem, vamos passear, mãe? Né? Algumas doenças acontecem, mas a maior parte delas a gente pode prevenir, né? Com certeza. Então faça a sua parte também. Vou passar os contatos aqui da doutora Marisa Diniz Graça, que é nutricionista. O site é o www.hospitalbandeirantes.com.br, hospitalbandeirantes.com.br. Por sinal, deixa eu mandar um beijo pro pessoal do Hospital Bandeirantes, que tem, olha, é uma linha de médicos tão humanizados. Eu acho isso tão importante. Somos, a política do hospital é essa. Não é? Muito tem que ser humanizado, gente. A gente pode ser tratado a cabeça com psiquiatra, o coração com cardiologista. É um corpo só. Então a gente tem que ser tratado desse jeito. E o Hospital Bandeirantes é brilhante nisso também. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Eu agradeço.